Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Vamos estudar nessa aula os embargos de terceiro. O que são esses embargos de terceiro? Bom, nós temos vários embargos, não é, no processo civil. Nós temos embargos à execução ou embargos do devedor, nós temos embargos infringentes, no caso da Lei de Execuções Fiscais, embargos infringentes de alçada. No Código de 73 nós tínhamos os embargos infringentes como recurso geral, nós temos os embargos de divergência, embargos à monitória, enfim, são vários embargos, né? Embargar é você opor um óbice a alguma coisa, né? Então, no caso dos embargos de terceiro, a gente já consegue perceber o seguinte: alguém que está fora do processo vai tentar impor um óbice, né? Ao quê? A algo que está vindo de um processo. Tranquilo? Então, esses embargos de terceiro, que alguns autores entendem que ele não deveria nem figurar no rol dos procedimentos especiais, mas deveria figurar no rol das intervenções de terceiro, esses embargos eles vão ser usados em uma situação específica, que é aquela situação em que um terceiro, de alguma forma, ele está sofrendo uma constrição patrimonial em razão de uma decisão judicial que foi proferida num processo do qual ele não faz parte, por isso ele é terceiro, né? Então, essa constrição judicial, de alguma forma, atinge seu direito de propriedade ou seu direito de posse, tá? E aí, nesse caso, tem lá um processo, por exemplo, em curso, é um processo de execução. Nessa execução, foi determinada a penhora de um bem. Só que esse bem agora é de propriedade de um terceiro. E o terceiro, então, sabendo que aquele bem seu está sofrendo essa constrição, e pode estar sofrendo porque, eventualmente, vamos supor que esse bem tenha sido doado para esse terceiro pelo réu executado, mas não consta essa informação nos autos do processo, né? E encontram esse bem, ou encontram um bem na residência desse devedor, mas esse bem não era do devedor, esse bem era um bem que estava emprestado para o devedor, por esse terceiro. E aí o terceiro, então, antes que esse bem penhorado vá ser alienado, numa asta pública, por exemplo, ele vai entrar com esses embargos de terceiro, vai colocar os litigantes originários no polo passivo e vai discutir com o juiz, demonstrar que o bem é dele, que ele está sofrendo, né, em razão da decisão judicial, uma constrição no seu patrimônio, e pedir que seja feito, então, o desbloqueio desse bem. É basicamente isso, tá? Vamos dar uma olhada aqui no nosso material. Os embargos de terceiro estão previstos aí entre os artigos 674 e 681, né? E basicamente diz isso, ó: quem não sendo parte no processo, ou seja, quem for terceiro, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre bens sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento da constrição, ou sua inibição da ameaça, por meio de embargos de terceiro, tá? Inibição, desfazimento, constrição, ameaça de constrição. Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive o fiduciário, e terceiro possuidor. Quem é que pode ser terceiro? Quem é considerado terceiro? Quem é que é legitimado para o ajuizamento desses embargos? Ora, a gente tem aqui um rol previsto no Código que diz aqui o seguinte, ó: para começar, o cônjuge ou o companheiro, quando ele for defender a posse de seus bens próprios, né, a posse de bens que são de sua propriedade, ou a sua meação, né, porque é cônjuge ou companheiro. Só que o Código faz uma ressalva com relação ao que dispõe o artigo 843. Do que está falando aqui? Está falando, ó, de bens indivisíveis. O que acontece quando você tem posse ou propriedade de bens indivisíveis, né? O artigo 843, ele diz assim, ó: tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à cota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Então, nesse caso aqui,
porque a gente vai ver que o momento, né, até que momento a gente pode opor esses embargos de terceiro, na verdade, mesmo até a fase ali de alienação, adjudicação, isso é possível, tá? Até após essa fase, desde que ainda não tenha sido lavrada a carta de arrematação, assinada a carta de arrematação, de adjudicação, mas o que acontece aqui? Se o bem for indivisível, esse bem vai ser alienado e se eu estou defendendo a minha parte, tá? Se eu estou defendendo a minha parte, o que vai acontecer? Ele vai ser alienado e eu vou ter direito à metade. Eu não tenho como dividir o bem, então não tem como impedir aquilo ali, ok? Então, ressalvado o disposto no artigo 843, ou seja, se tratar de bens indivisíveis, eu vou conseguir embargar o quê? A minha parte, tá? Eu me lembro, eu uma vez atuei para um amigo que ele prestou fiança para um chefe dele e num contrato de locação e acabou que com isso ele abriu mão do bem de família dele, né? Só que ele não declarou o estado civil de casado. E antigamente o próprio Código Civil e a jurisprudência do STJ, inclusive sumulada, entendiam que a falta da outorga uxória no contrato de fiança gerava nulidade do contrato de fiança. E lá pelas tantas o STJ mudou de entendimento e falou que era preservado o direito da meação apenas. E esse amigo, ele tinha omitido o seu estado civil de casado e não tinha então sido feita a outorga, a autorização da mulher para ele prestar aquele contrato de fiança. E aí, natural, né, o chefe dele parou de pagar os aluguéis e acabou sendo executado em juízo. Quem foi executado? O fiador, o meu amigo. E aí, quando ele foi executado, pegaram e penhoraram o imóvel dele. Penhoraram o imóvel dele. Só que ele é casado, né, em regime de comunhão de bens. O que acontecia? Para poder proteger a meação, porque já que a cônjuge, né, a mulher dele, não tinha autorizado aquele contrato de fiança e já que o STJ entendia que não era caso mais de nulidade da fiança, o que aconteceu? Ela teve que entrar com embargos de terceiro para poder impedir a alienação da parte que é dela, né? Então, mesmo, vamos supor que a dívida seja de 1 milhão, o credor penhora um imóvel de 1 milhão, leva para a asta pública, eu venho com os embargos de terceiro, eu protejo os 500 mil dela. Então, só 500 mil vão ser entregues para esse credor. Ele vai ter que ir atrás de outro patrimônio para satisfazer aqueles 500 mil restantes. Mas é por meio dos embargos de terceiro que eu vou conseguir proteger a meação, ok? Outra situação aqui que eu tenho legitimidade é aquela pessoa que adquiriu bens, tá? E esses bens, eles estão sofrendo constrição judicial em razão de uma decisão que declarou a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Então, ó, esse sujeito aqui, o B, ele está sofrendo uma execução. Uma execução. Daí, ele pega e aliena o bem. Aliena o bem para C. Isso é uma fraude à execução. Tá? Daí, o C descobre que o bem X está penhorado. O bem que ele adquiriu. Só que esse bem, ele foi penhorado por quê? Porque teve uma sentença que declarou a ineficácia dessa alienação. Declarou a ineficácia dessa alienação, aliás, aqui, ó. Declarou a ineficácia disso. Se declarou a ineficácia disso, o bem, em tese, seria de B, né? Então, esse adquirente aqui passa a ter legitimidade para embargar, para utilizar os embargos de terceiro, tá? Então, adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Quem sofre constrição judicial de seus bens em desconsideração da personalidade jurídica sem ter participado do incidente. Então, vocês sabem que a gente tem lá o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, eventualmente, eu sou sócio de uma pessoa jurídica, mas eu não participei do incidente, não fui citado, ninguém me ouviu, e aí, de repente, desconsidera a pessoa jurídica e começam a pegar patrimônio dos sócios, e aí eu tenho um patrimônio meu bloqueado,
mas espera aí, eu não participei do incidente de desconsideração, então eu não posso ter patrimônio meu bloqueado. Eu vou entrar com os embargos de terceiro. Por último, o credor com garantia real para obstar a expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. Então, alguém dá um bem em garantia, assina um contrato comigo e dá um bem em garantia, tá? E aí entram com uma ação contra essa pessoa e aí tentam expropriar esse bem dessa pessoa, só que esse bem está dado em garantia para mim, como objeto de direito real de garantia. Então, eu tenho legitimidade para embargar de terceiro, ok? Qual é o prazo para a propositura? Então, o código fala que a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitado em julgada a sentença, e se for na execução, seja ela de título judicial, no cumprimento de sentença, ou no processo de execução, eu tenho até 5 dias após a adjudicação, alienação por iniciativa particular ou arrematação, sempre antes da assinatura da respectiva carta, tá? Então, mesmo que já tenha havido a arrematação, alguém deu o lance lá, pronto, foi arrematado, ou o próprio exequente pediu a adjudicação do bem, até a assinatura da carta, eu tenho 5 dias após esses atos, e desde que não tenha sido assinada a carta, para embargar a execução. Depois que for feita a transferência da propriedade, aí já não dá mais para embargar de terceiro. Aí a questão já vai ter que ser discutida de outra forma. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. Aqui é óbvio a ideia lá do princípio da cooperação, né, entre os sujeitos do processo. Então eu tenho o juiz aí verificando que aquele ato dele, né, tá constringindo um patrimônio que parece que tem algum terceiro que tem alguma relação, ele vai mandar trazer essa pessoa logo para o processo, para que ela se manifeste, tá? Distribuição por dependência ao juízo que ordenou a constrição e vai ter uma autuação em separado, em apartado. O ato de constrição realizado por carta, o que acontece? Uma carta de ordem, uma carta precatória. Os embargos de terceiro vão ter que ser apresentados perante o juízo deprecado, salvo se o bem que vai ser objeto da constrição tiver sido indicado pelo juízo deprecante. Então, o juízo de São Paulo expediu uma carta precatória para o juízo de Brasília e disse, olha, por favor, realize a penhora do bem tal. Bom, aí como ele que determinou a constrição, aí eu tenho que entrar com esses embargos perante o juízo deprecante, tá? Mas se o juiz pediu ao juízo deprecado que determinasse que o oficial de justiça comparecesse na residência do réu para realizar a penhora de bens que fossem encontrados, e aí um desses bens encontrado era um bem do terceiro, o terceiro vai embargar perante o juízo deprecado, tá? O juízo que vai cumprir a carta precatória. Na inicial, o embargante vai fazer prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. É facultada a prova dessa posse em audiência preliminar designada pelo juiz. O possuidor direto pode alegar, além da sua posse, o domínio alheio, né? Olha, eu estou exercendo a posse e esse bem aqui é de fulano de tal, não é dessa pessoa aí que vocês estão achando que é o bem. A citação será pessoal se o embargado não tiver procurador constituído nos autos. Aqui tem uma questão interessante, que é a seguinte: a citação será feita na pessoa dos embargados. E quem são os embargados? São os litigantes originários, tá? Na pessoa dos embargados, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. Então, se ele tiver, vai ser feito na pessoa do advogado, não é? Só que aí a gente tem aquela questão dos poderes específicos da citação. Lembra que lá no capítulo que trata de procuração, a gente tem um comando que diz que alguns poderes o advogado só detém se eles estiverem expressos na procuração. Dentre eles, o poder de receber citação. E aí, o que acontece? Se tiver advogado constituído nos autos e a procuração não tiver o poder específico para receber citação, bom, entende-se, com a aplicação da lei de introdução às normas do direito brasileiro,
que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro diz que, diante do conflito entre uma regra específica e uma regra geral, vale, não é, prepondera a específica. Então é o caso, a gente está falando de uma regra de citação no procedimento dos embargos de terceiro. E lá a gente está falando de citação em qualquer procedimento. Tá? Então aqui, independentemente, que é o que acontece na figura da oposição, independentemente desse poder específico. Quem é o legitimado passivo? O sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como será o seu adversário no processo principal, quando for sua a indicação do bem para constrição judicial. Então, tem uma execução em que A executa B, B, quando é citado, ele chega e indica, oferece um bem à penhora. Quem é que vai ser o réu dos embargos de terceiro? Os dois, tá? Porque aproveita A, mas B foi quem indicou o bem para sofrer a constrição judicial. E aí, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objetos dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante houver requerido. Beleza? Além disso, e aqui é um dispositivo que a gente tem que refletir, que é o seguinte: o juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. A gente tem que ver aqui o seguinte: não é que o juiz, se eu prestar caução, o juiz vai conceder a ordem de manutenção ou de reintegração provisória. Se eu prestar caução, o juiz poderá fazer isso desde que presentes os outros requisitos que a gente vem aí olhando, né? Desde que sejam legítimos, tanto o embargante quanto o embargado, desde que ele tenha feito prova da sua propriedade, tá? Então isso aqui tem que ser interpretado no conjunto da obra. Contestação, prazo de 15 dias, fim do qual se seguirá o procedimento comum. Então reparem que aqui nos embargos de terceiro não tem previsão de audiência de mediação ou de conciliação, conforme dispõe lá o artigo 334 do CPC, ok? Contra os embargos do credor com garantia real, o embargado somente poderá alegar que o devedor comum é insolvente, o título é nulo ou não obriga a terceiro, outra é a coisa dada em garantia, tá? É bem restrito, né, o que o embargado pode alegar na sua defesa, nesse caso dos embargos que foram opostos pelo credor que tem garantia real. Esse que a gente falou aqui, ó. Cadê? Distribuição, direito, prova sumária. Não foi um que eu desenhei aqui. O credor com garantia real, esse aqui. Tá? Então, se for nesse embargo aqui, quando os embargos de terceiro forem opostos pelo credor com garantia real, né, para obstar a expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, o embargado somente poderá alegar que o devedor comum é insolvente, que o título é nulo ou não obriga o terceiro e que outra é a coisa dada em garantia. E por fim, se for acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial, que foi indevido, vai ser cancelado com o reconhecimento do domínio, se eu estava alegando que era proprietário, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante, tá? Na próxima aula, nós damos continuidade com o estudo dos procedimentos especiais e aí, aproveitando que a gente iniciou com os embargos de terceiro, a gente vai abordar a figura da oposição. Na oposição, que já era no Código passado uma espécie de intervenção de terceiros e que com esse novo código ele foi transferido para o tópico, o capítulo em que se trata dos procedimentos especiais. Até lá!